Olá, estudante! Seja bem-vindo a essa videoaula da disciplina de Estatística e Probabilidade 2. Eu sou a professora Daisy e hoje eu vou falar com vocês sobre intervalos de confiança. Bom, o que eu quero passar para vocês nessa videoaula é uma visão geral de todos os intervalos de confiança que a gente viu na disciplina e orientar vocês de que em quais situações eu devo usar qual fórmula, qual equação para determinar o intervalo de confiança. Então, eu vou dar uma sequência de perguntas que vocês precisam saber e fazer para identificar a situação. Então, a primeira pergunta estou trabalhando com quantas populações ou com quantas amostras? Por exemplo, o enunciado está falando que eu retirei uma amostra de uma população tal, ou o enunciado está dizendo eu retirei uma amostra de um lugar e retirei uma outra amostra de outro lugar. Então, eu sempre vou ter uma indicação de se eu estou trabalhando com uma ou com duas populações. Quando eu identificar que estou trabalhando com uma população, é quando eu quero calcular o intervalo de confiança para apenas um parâmetro. O intervalo de confiança para uma média, para uma proporção. Então, identificando que eu tenho uma amostra apenas ou uma população, eu tenho que identificar qual é o parâmetro que eu quero estudar. Qual parâmetro está sendo estudado? Então, eu posso identificar que é uma média, uma variância ou uma proporção. Quando for uma proporção, vai sempre estar relacionada a uma contagem de alguma coisa. Então, quando eu identificar que é essa proporção, eu uso esse intervalo de confiança com a distribuição normal padrão, ok? Quando eu identificar que eu estou trabalhando com uma variância, sempre vai estar falando alguma coisa sobre a variabilidade de alguma coisa e vai te pedir um intervalo de confiança para uma variância. Então, eu uso a distribuição Q², que é esse intervalo de confiança aqui. Agora, quando eu identificar que eu estou trabalhando com uma média, eu tenho que atentar para mais detalhes relacionados agora à variância. Então, percebam, o intervalo de confiança é para uma média, mas eu tenho que saber como que a variância se comporta para eu saber qual o intervalo de confiança usar para essa média. E a pergunta é, a variância é estimada na amostra? Às vezes acontece de o enunciado trazer um valor de variância e não dizer que aquele valor foi calculado na amostra. Então, você considera que isso é uma variância populacional. Então, toda vez que te dá uma variância, o enunciado te dá uma variância e essa variância não foi calculada na amostra, então é o indicativo de que é uma variância populacional e ela é conhecida. Então, toda vez que você encontrar essa situação, você vai usar a distribuição normal padrão com essa equação para determinar o intervalo de confiança para a média. Então, vejam, você identificou que o intervalo de confiança é para a média e você identificou que a variância populacional é conhecida. E aí, chegamos nessa equação de intervalo de confiança. Agora, vamos supor que a variância foi calculada na amostra que foi retirada. E aí eu tenho que prestar atenção em outro detalhe, qual o tamanho da amostra. Se a minha amostra for pequena, menor do que 30, eu vou usar a distribuição T com essa equaçãozinha aqui, ok? Agora, se a minha amostra for grande, maior do que 30, eu vou usar o mesmo intervalo de confiança para a média que eu usei quando eu conheço a variância populacional, ok? Então, nós temos 3 situações diferentes, mas apenas 2 intervalos de confiança. Então, quando a minha amostra quando a variância é estimada na minha amostra e a minha amostra é pequena, o intervalo de confiança da média usa a distribuição T. Quando a minha amostra é maior do que 30, independente se eu conheço ou não a minha variância populacional, eu vou usar a distribuição normal para calcular o intervalo de confiança da média. E se a minha variância populacional é conhecida, eu também uso
a distribuição normal no intervalo de confiança para média. Agora vamos para a situação em que vocês estiverem trabalhando com duas amostras ou duas populações. Sempre nessas situações, vocês vão estar calculando intervalos de confiança para a diferença entre duas médias, para a diferença entre duas proporções, sempre vai ser nesse sentido. E aí, primeira coisa também é qual parâmetro está sendo estudado. Então, pode ser que sejam duas proporções, duas variâncias ou duas médias. Então, quando forem duas proporções, eu vou usar a distribuição normal padrão com essa equação aqui para o intervalo de confiança para a diferença entre duas proporções. Quando eu identificar que são as variâncias, agora percebam que aqui eu tenho a razão entre duas variâncias e não a diferença entre duas variâncias. Porque a variância é um valor ao quadrado, ela sempre vai ser positiva. Então, por definição, eu não posso fazer variância A menos a variância B. Então, uma maneira de fazer um comparativo entre as duas é a divisão, porque se as duas variâncias forem iguais, essa divisão, no caso, seria 1. Então, o comparativo entre duas variâncias é feito através da razão entre essas duas variâncias e usando a distribuição F, ok? Agora, quando eu estiver trabalhando com duas médias, para fazer intervalo de confiança para duas médias, eu preciso das informações das variâncias. Agora, como eu tenho duas populações, a pergunta é, as variâncias, essas duas variâncias que eu tenho, são estimadas nas amostras? Então, se não foi estimado na amostra, então quer dizer que aquele valor é uma variância populacional e é conhecida. Então, toda vez que isso acontecer, eu vou usar a distribuição normal padrão e essa vai ser a equação para calcular o intervalo de confiança para a diferença entre duas médias, ok? Agora, situação em que sim, as minhas variâncias foram estimadas na amostra. Então, quer dizer, o parâmetro variância populacional não é conhecido. Eu tive que estimar na minha amostra. Então, essas variâncias que eu estimei na minha amostra, elas podem ser consideradas iguais? Como que eu vou saber se essas duas variâncias são consideradas iguais ou não? Eu preciso aplicar um teste de hipótese para saber. Mas como a gente ainda não aprendeu o teste de hipótese, que é o próximo assunto da próxima unidade, então os exercícios sempre vai ter essa informação fornecida. Vai ser dada essa informação se as variâncias são consideradas iguais ou não. Então, quando as variâncias forem consideradas não iguais, ou seja, diferentes, eu vou usar a distribuição T com essa equação aqui. Então, o intervalo de confiança para a diferença entre duas médias, quando as duas variâncias não são iguais, é essa equação aqui. Agora, quando as duas variâncias estimadas na amostra forem iguais e o meu objetivo for intervalo de confiança de diferença entre médias, eu também uso a distribuição T, porém a equação é um pouquinho diferente da anterior. Vejam que aqui eu tenho um desvio padrão comum e aqui eu tenho dois desvios padrões diferentes na fórmula, certo? Então, percebam que, mais uma vez, quando eu estou trabalhando com médias, neste caso, duas médias, eu preciso de informações sobre as variâncias. Se a variância populacional é conhecida, normal padrão. Se a variância populacional foi estimada na amostra e consideradas diferentes, essa equação. Consideradas iguais, essa equação. Então, sempre lembrem, pessoal, que quando vocês estiverem trabalhando com médias, vocês sempre vão ter que verificar informações sobre a variância, certo? Porque dependendo se a variância é conhecida, igual ou não, é um tipo de equação que vocês vão utilizar, tá certo? Espero que vocês tenham aprendido e até uma próxima. Tchau, tchau!